Glória a Deus, podeis assentar. Aleluia. Estamos felizes. Glória a Deus. Eu já estou meio cansado hoje, já estou no segundo turno. Estivemos de manhã aqui no culto em inglês e também fomos abençoados, e agora estamos mais uma vez aqui, já louvamos a Deus, e agora nós vamos orar para que essa palavra fale conosco. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais eu venho diante de Ti. Ó meu Deus, humildemente pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito fale muito mais do que eu penso, do que eu acho, mas que o Teu Santo Espírito fale aquilo que o Senhor bem apraz, que o Senhor deseja, que venha de encontro às nossas necessidades, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu li essa palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, fala sobre a fé e sobre os heróis da fé. Abraão está dentro dos heróis da fé, da lista dos heróis da fé, do rol dos heróis da fé. Ele está dentro do rol dos heróis da fé e é também conhecido como o pai da fé. A nossa vida e a nossa crença está toda baseada na fé que derivou de Abraão e através da sua descendência, Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Abraão, mas eu não poderia ler em outro lugar a não ser esse aqui. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, lá no livro do Gênesis, com você, para a gente falar um pouquinho sobre como Abraão foi conhecido ou feito pai da fé e por quê. E eu quero fazer aqui uma analogia muito rápida e simples, mas chamando a sua atenção para que você entenda o que o Espírito Santo quer falar contigo hoje. Em Gênesis, no capítulo de número 12, nós conhecemos bem essa palavra. A palavra de Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, presta atenção que aí é Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O início do versículo 4 diz: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Amém. Eu quero voltar um pouco nessa história, porque aqui está a história do patriarca Abrão, um homem da terra de Ur dos Caldeus, que hoje compreende-se o terreno ou o território iraquiano. Abraão não era judeu, não existiam judeus ainda. Judeus são da descendência de Abraão. Abraão, ele era de Ur. Ur era uma terra pagã, uma terra que adorava deuses e deuses. Ur era uma terra onde existiam as tradições, existiam as religiões, existiam as pessoas que buscavam deuses feitos por mãos de homens, que o salmista no Salmo 55, se eu não estou enganado, diz que eles têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, e têm ouvidos, mas não ouvem. Essa era
a religião da época. E assim, Deus chama Abraão, ou Abrão ainda, porque o nome dele ainda era Abrão, e diz para ele: Abrão, sai-te da tua terra. Eu fiquei pensando nisso, porque numa terra de um povo pagão que buscava deuses, Deus já tinha separado um homem que era temente a um Deus desconhecido. O Deus que Paulo pregou lá no Areópago. Um dia Paulo, o apóstolo Paulo, está num lugar lá na Grécia, lá em Corinto, e tinham várias estátuas, vários tronos, várias coisas em reverência a deuses, mas tinha uma placa, uma pedra, e estava dizendo assim: em homenagem ao Deus desconhecido. Paulo chama a atenção daqueles sábios que para eles a fé em Cristo era uma loucura, e Paulo diz assim: é a este Deus, o Deus que vocês ainda não conhecem, que eu prego. Talvez você ainda não conheça esse Deus, talvez você ainda não teve um encontro com Ele, talvez você esteja na situação de Abraão, mas deixa eu te dizer uma coisa: esse Deus desconhecido é o Deus da promessa, é o Deus que fala e é o Deus que cumpre, é um Deus que vê, é um Deus que tem ouvidos e ainda ouve o clamor do seu povo, é um Deus que ainda tem mãos e estende para abençoar, e foi isso que Ele já fez aqui hoje, e você está na presença dEle. Aleluia. Sai da tua terra, Abraão. Abraão, eu fico imaginando, pensando assim: quem é? Mas foi muito forte. Sabe por quê? Porque quando Deus vem falar com a gente, não tem homem que resiste. Não tem homem, não tem macho, não tem mulher. Deus é Deus, e Ele entra e fala com quem Ele quer. Ele chama Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus tinha um plano na vida desse homem, da família dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta manhã eu estava falando aqui sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma coisa, uma força, é uma energia, que quanto mais você busca a Deus, mais você se enche dele, dessa energia, e ela é manipulável. Você pode manipular, jogar em pessoas, transferir para pessoas. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é Deus. Agora, quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais obedientes dele ou a ele nós ficamos, mais suscetíveis a ele nós nos tornamos, mais obedientes aos desejos dele nós somos. Veja que Abraão, ele estava dentro de uma terra pagã. Deus chama Abraão e fala: Abraão, tem que sair daí. Tem que sair daí. Sabe, eu estou aqui há 12 anos, e eu tenho conversado com pessoas, e eles dizem assim: pastor, eu até gosto, mas eu não posso. Por quê? Porque meus pais são de tal religião, porque a minha mãe é católica, porque o meu pai é espírita, porque o meu é isso. Deixa eu te dizer, eu não prego religião neste altar. Nós pregamos aqui o Deus vivo, Jesus Cristo crucificado, e a palavra da cruz ainda continua sendo o poder de Deus. Deus vem a Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Tem. Vai ter que deixar a tradição. Vai ter que deixar os ídolos dos seus pais. Vai ter que deixar o que o seu pai tem por Deus, porque agora eu vou ser seu Deus. Agora eu vou te guiar, Abraão. E Abraão fala assim: e aí? Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus chama Abraão para algo incerto. Por isso que eu li sobre a fé. Porque a vida cristã, ela não é palpável. Eu só vou se Deus me prometer um salário de tanto. Eu só vou, pastor Paulo, se tiver tudo certinho. Se não tiver tudo certinho, por quê? Né? E a gente fica criando
regras para Deus agir na nossa vida. A vida cristã é pela fé. Fé é algo que você não tem como palpar, mas você tem certeza. É o que Hebreus fala no capítulo 11. Fé é a certeza das coisas que você nem viu ainda, nem sabe ainda. Não tem como eu pegar, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que fiel é aquele que prometeu. Eu não tenho ainda na minha mão, mas eu já tenho a certeza, porque foi Deus quem prometeu. Deus não dá garantias para ninguém. A vida com Deus é uma vida de confiança e de entrega e de submissão e de rendição diária. É levantar de manhã e entregar sua vida na mão dele todos os dias. É saber que se ele está no controle do barco, esse barco não afunda. Passa por ondas, passa por dificuldades. A gente vê Deus falando com Abraão aqui e dando a promessa para Abraão, e Abraão sai e vai, mas a gente se esquece pelo que ele passou. Andar com Deus é você ir para onde Deus mostra, é ser guiado literalmente em todos os instantes pelo Espírito. Eu vi o irmão Yuri falando aqui que aqui é uma escola. Aqui é a escola do Espírito Santo para aqueles que querem. Para aqueles que querem dar abertura para Deus. O Espírito Santo vem, a cada dia ele te direciona. A cada dia ele te mostra. Ora, Abrão tinha segurança da família. Sai da tua terra, irmãos. Todos nós, com raríssimas exceções daqueles filhos que nasceram aqui, somos imigrantes. Todos nós somos imigrantes. Sair da tua terra, da segurança da casa do pai e da mãe, sem saber se vai voltar. Quantos de nós estamos aqui há anos, há décadas, nunca mais vimos parentes e talvez não vamos ver mais, só na glória. Quantos de nós queríamos um abraço da mãe agora, um abraço do pai agora? E Deus está convidando Abraão e dizendo: Abraão, sai da tua terra, assim como ele chamou você. Não, pastor, eu vim aqui porque um primo meu me chamou. Não, o primo foi Deus que usou, foi Deus que te chamou. Você saiu da terra e agora você está aqui, mas ainda está grudado em algumas coisas lá. E Deus fala assim: deixa os negócios da tua parentela, da casa do teu pai. Não é mais para você se apegar a isso. Agora o seu negócio é comigo. O seu negócio sou eu e você. Você vai andar dirigido pelo Espírito Santo. E aí andar dirigido pelo Espírito Santo é um negócio, eu não sei se é pior ou melhor, né? Na perspectiva humana. Porque eu vou dar uma misturadinha com a palavra da manhã. Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aquele Espírito, quando você olha lá em Efésios 5,18, é com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E a gente entende pouquíssimo sobre isso. A primeira coisa que seria muito bom que a gente entendesse é que ele é o Espírito Santo. Espírito Santo. Irmão, não deve ser Deus ligando. Então abaixa o seu telefone. Espírito Santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele lá no livro do Êxodo que diz assim: sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro vai repetir lá em uma das suas cartas e dizer assim: ele disse: sede santo, porque eu sou santo.
É o escritor aos Hebreus que vai dizer no capítulo 12: segui a paz com todos e a santificação. Por quê? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Andar em santidade é necessário, é principal, é requerimento da vida cristã. E eu não quero mexer só com o seu coração hoje, eu quero mexer com a sua consciência. Hoje é culto de Santa Ceia. Essa manhã eu acordei bem cedo. E eu acordei orando. Eu não estava sonhando, eu acordei orando. E a minha oração era assim: Senhor, limpa os meus olhos, limpa a minha boca, limpa os meus ouvidos, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Eu quero me encontrar com o meu Jesus. Eu quero ir para o céu. A nossa vida é só um sopro. A nossa vida passa muito rápido. Não desperdice a sua vida em futilidades desta vida. Seja santo, porque eu sou santo. É tempo de abandonar as coisas do passado, as tradições, as coisas que nos prendem a essa vida. É tempo de deixar as coisas que precisam ficar para trás e ir para o lugar onde Deus está nos mostrando pela sua palavra. Sabe onde é o lugar que Deus nos mostra pela sua palavra? É o centro da vontade dEle. É o lugar da direção dEle. É o lugar que o Espírito Santo dEle nos leva. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, porque nós travamos o nosso ouvido para o Espírito Santo. Hoje pela manhã eu acabei de pregar, uma irmã aqui na frente falou assim: pastor, está tão difícil ouvir a voz de Deus. Eu orava junto com meu marido e eu pedia a resposta para Deus, e Deus sempre respondia, e o meu marido estava lá para confirmar. Mas agora ele se foi e eu estou sozinha. Está muito difícil ouvir a voz de Deus. Eu falei: nessas horas nós refinamos o ouvido para a palavra de Deus, porque a voz de Deus vem aqui. A voz de Deus vem pela palavra. Sede santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo está levando a igreja dos últimos dias a um processo de refinamento, de santificação. Ele quer que nós estejamos no lugar que Ele quer nos colocar. Mas Abraão teve que deixar tudo para trás. Abraão teve que largar as coisas familiares. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Tem que abandonar as práticas. Tem que abandonar aquilo que era religião na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou crente desde que eu nasci. Mas você é religioso. O Senhor Jesus quer que você seja santo. Ele quer santidade, santificação. Ele quer que você venha aos pés dele. E que Ele faça aquilo, que você faça aquilo que Ele está falando com você. E aí vem uma promessa para Abraão. E talvez você não saiba, mas você é fruto dessa promessa. E eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram ou arem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou parar aqui um pouquinho. porque
a bênção de Deus para Abraão não parou em Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão obedece. Nós vamos chegar lá. E essas famílias ou todas as famílias da terra que seriam abençoadas em Abraão, tanto o Velho Testamento quanto os escritores do Novo Testamento vão falar do que é essa bênção. No Antigo Testamento ela era guardada. Lá no capítulo 11, onde nós lemos, a Bíblia fala que todos aqueles heróis morreram, mas não viram a promessa. Eles não viram, porque o cumprimento da promessa foi em Jesus. Aí, às vezes eu estou falando com algum amigo meu, com quem eu sempre conversei tantas coisas, às vezes até profissionalmente, e aí eu começo a falar de Jesus e a pessoa fica olhando para mim assim, eu paro assim, de repente falo assim: você acha que eu sou doido? Você acha que eu sou louco? E eu já ouvi uns sims, né? Mas a maioria não. É porque esse negócio é uma loucura. É porque quando você olha a grosso modo, humanamente falando, tem algumas coisas que são impossíveis. Mas quando você consegue entender quem é Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário, quando Deus fala para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando da descendência de Abraão. E de Abraão vem Isaac, que vem Jacó, e depois a gente pode pegar a genealogia lá e pregar só sobre genealogia. Mas vem Jesus. E em Jesus, só em Jesus, nós temos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Não existe outro caminho. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, se você quiser e puder, abra comigo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, Paulo vai falar um pouquinho dessa loucura. Ele começa no capítulo 1, desculpa, eu falei 3, mas é capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Ele começa: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. É interessante ouvir o apóstolo Paulo, um doutor da lei, um homem sábio, falando contra a sabedoria não contra, mas desconectando a sabedoria de palavras da cruz de Cristo. A loucura da cruz é que faz a promessa de Deus se cumprir para Abraão. Nada do que nós vivemos se cumpre sem a cruz. Ele fala de uma cruz que se fez vã, porque ele está dizendo para não fazer vã, não pode ser em sabedoria de palavras. Agora, quem faz em sabedoria de palavras torna a cruz de Cristo vã. Porque salvação, além de compreensão, mas pela obra do Espírito que vem a nossa compreensão, é pela fé. É pela fé. Paulo vai continuar dizendo: porque a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura. Você sabia que existe um evangelho sendo pregado sem cruz? Você sabia que existe alguém pregando algo nas igrejas sem cruz? Porque o evangelho muitas vezes pregado não se encaixa na cruz.
Eu não vejo notas de dólar na cruz do Calvário. Eu não vejo riquezas na cruz do Calvário. É por isso que ele fala da loucura da cruz. A cruz não é um objeto, eu já preguei, já falei aqui, de bênção. Não até a morte. A cruz é um objeto de maldição. Era a pior forma de morte que o governo romano impunha aos seus condenados. A cruz nos fala de morte todos os dias. Morte para o eu. É por isso que nós somos dirigidos pelo Espírito, cheios do Espírito, porque nós precisamos mortificar o nosso eu a cada dia. E você pode perguntar para mim assim: pastor, o que tem a ver isso com Abraão? Tudo. Aparece um Deus desconhecido, de ninguém sabe onde, não representado por estátuas, não representado por religião, e fala com Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você acha que Abraão estava sendo dirigido pelo Espírito ou não? Será que esse homem poderia ter dito assim: o quê? Aqui com meu pai eu fico rico, porque meu pai é um grande empresário. Aqui é o lugar onde eu nasci, eu tenho raízes, e a religião do meu pai é a melhor e é a certa. Olha, meu pai tem até uma dúzia de deuses aqui, de santos, de coisas. Mas Abraão, ele pela fé, e talvez quando o Antigo Testamento foi escrito, não se tinha o conhecimento da forma como nós temos hoje, porque foi pelo apóstolo Paulo que foi revelado em Jesus. Mas talvez se o escritor conhecesse, ele poderia falar assim: e Abraão, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, deixou a sua terra e obedeceu a Deus. Paulo vai dizer aqui que a palavra da cruz é loucura, mas se a palavra da cruz não for loucura, ela é vã. Explica melhor esse negócio. Vamos lá. Esse evangelho explicadinho, esse evangelho com regrinhas, com coisinhas a serem cumpridas, com formulazinhas mágicas para te tornar feliz e melhor aqui nessa terra. Afinal, você serve ao Deus, dono de todo ouro e de toda prata, de toda riqueza, então Ele é obrigado a me dar. Esse evangelho de fórmulas não funciona. Ele mata a cruz, Ele tira a cruz do caminho, porque salvação, o evangelho da salvação, o evangelho que traz vida eterna, o evangelho que transforma, o evangelho que prepara você em santidade para o céu, esse evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho da vergonha, é da loucura da pregação, é o evangelho que ainda vai levar você para o céu. Mas Abraão, ele sai da terra dele, ele vai para um lugar onde ele não conhecia. A Bíblia diz que ele obedeceu, que ele foi, que ele fez como o Senhor havia feito. A pior tragédia na vida de alguém que ouve a palavra é endurecer o coração para a palavra. O escritor aos Hebreus, ele repete, ou ele cita um salmo e diz assim: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração, como os seus pais fizeram no dia do deserto. A pior tragédia é endurecer o coração para a palavra de Deus. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a palavra, quando o Senhor nos dá a oportunidade de
ouvir aquilo que Ele promete, que Ele tem para nós, e nós endurecemos, nós vamos ficando cada dia mais distantes. O povo de Israel ouviu a Deus, endureceu o coração, uma viagem que alguns especialistas dizem que no máximo 40 dias, ou para chutar muito alto por causa da grande multidão, 4 meses, durou 40 anos. Já se pegou amassando barro? Quem foi militar aqui sabe o que é marcar passo. Já se pegou marcando passo? Pastor, eu faço, não vou para lugar nenhum, não consigo nada, parece que eu estou andando em círculos, ou parece que eu não estou saindo do lugar. É porque no dia que você ouvir a voz de Deus, você não pode endurecer o seu coração. Se Abraão tivesse endurecido o coração, eu acho que Deus levantaria outro. Você imagina Deus falando com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão fala assim: ah, tá de brincadeira, né? Vou não, não vou não. E assim somos nós. Quantas vezes Deus está falando assim: olha, é necessário sair, é necessário se separar, é necessário você tomar decisões na sua vida, e você continua endurecendo o seu coração, mas você continua marcando o passo. Você pode até estar dando certo no que diz respeito aos olhos humanos, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais séria para você. Você já ouviu falar de salvação e perdição eterna? Você já ouviu falar de céu e de inferno? Não acredito nessas coisas não, pastor. Não tem problema. Se Jesus te trouxe aqui hoje, eu preciso falar para você. Você sabe, o sol lá fora está quente, né? E eu posso falar para você assim: irmão Marcelo, o sol está quente. Não acredito não, pastor. Mas está. Acreditando ou não, está. E essa é a palavra que eu tenho para você. A palavra de Deus diz que existem 2 caminhos: um para a vida eterna e um para a morte eterna. Deus, no livro de Deuteronômio, fala com o povo de Israel e diz assim: olha, existe a vida e a morte. Tem 2 caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. E Deus fala assim: olha, eu vos aconselho, porém, que escolhais a vida e a bênção. Muitos de nós, por causa das nossas ações, por causa daquilo que ouvimos por aí, preferimos não acreditar assim. E tem muita gente perecendo, muita gente morrendo, e infelizmente muita gente indo para o inferno, porque não crê. Nós estamos vivendo um tempo que, a despeito da forma como as pessoas vivem, todos vão para o céu, segundo o que pregam por aí. É um tal de: lá no céu Deus está ouvindo pagode agora, lá no céu Deus está ouvindo piada porque morreu um famoso comediante essa semana. Talvez ele esteja entrevistando Deus agora. E o ser humano, ele se dá o direito de fazer esse tipo de anedota com Deus. Mas céu e inferno é coisa séria. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens, um rico, não para ilustrar a riqueza dele, mas para ilustrar a humanidade dele, como ele era carnal, a carnalidade dele. Deus ilustra um homem rico e Deus ilustra um pobre, um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que enquanto o rico tinha festas na sua casa, aquele moço pobre ficava ali
E um dia, o moço morreu, o pobre morreu. E não passou muito tempo depois, o rico também morreu. Só que quando o rico se deu por si, ele estava num lugar muito ruim. Jesus dá uma impressão de sequidão, de calor intenso, para tentar ilustrar para aqueles homens que o ouviam. E ele diz que o rico olhava e via o pobre Lázaro no seio de Abraão. Era uma crença do lugar de descanso dos judeus. E ele diz, e Lázaro está lá. E o rico diz assim: deixa eu ir lá ter com Lázaro, porque está muito quente aqui, eu estou com a boca seca, eu preciso de um pouquinho de água. E o pai Abraão disse assim: não pode. Está vendo o abismo? Não dá para você ir lá. Então, por favor, pede para ele pelo menos molhar o dedo na água e pôr na minha língua, que eu não estou aguentando de sede. Ele diz assim: também não dá, tem um abismo. Tá bom, então, faz um favor, por favor, deixa que eu volte ou ele volte, eu só estou ilustrando para você aqui. Deixa que um de nós volte lá e fale com os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Ele disse assim: também não dá. E mesmo que desse, não ia adiantar. Por quê? Porque já foram os profetas, já foi pregado o evangelho, já foi falado, e vocês não quiseram ouvir. Eles não ouviram, eles não vão ouvir. Qualquer um outro que voltar e falar, eles não vão ouvir. O fato é que muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa séria, isso é sério. Existe céu e existe inferno, e nem todos vão para o céu. Nem todos vão para o céu. Jesus disse: porfiai, lutai, buscai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que entram por ela. Mas apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que o encontram. Muitos de nós desprezamos, mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você está preparado para Ele hoje? Se você parasse o seu respirar aqui agora, para onde você vai? Se você morrer aqui agora, eu estou dizendo, para onde que você vai? É céu ou inferno? Eu estou falando com todos nós. Eu não sei, pastor, então você corre risco, porque salvação nos traz certeza. Salvação nos traz certeza. Entregar a vida para Jesus e andar com Ele, obedecer a Ele, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Vou voltar para Abraão. Versículo 4 diz que ele obedeceu. Você pode dizer assim: pastor, com todas aquelas promessas que Deus fez para ele, até eu obedecia. Então você tem que obedecer mais ainda. A palavra de Deus tem quase 8.000 promessas para você. Quase 8.000 promessas para você. E a maior de todas as promessas está lá em João, no capítulo 14. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu não estaria falando para vocês. Mas olha, porque tem, eu vou preparar-vos lugar. E sabe por que eu estou indo? Para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Ele vai voltar para buscar você.
mas Ele vem buscar um povo santo, preparado, com as vestes limpas, santificado e que tem certeza da salvação. Se você não tem essa certeza, seja você crente de carteirinha ou não, você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Pastor, como que eu tenho a certeza? Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue o seu coração a Jesus. Convide Ele para morar hoje. E diga: Senhor Jesus, hoje eu quero sair daqui com a sua presença na minha vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que tem um selo, uma marca, é a marca do Espírito Santo. Paulo diz que você passa a ser morada do Espírito Santo. Foi por isso que eu falei aqui que nós precisamos ser dirigidos por Ele, porque como morada do Espírito Santo, Ele fala no meu coração e eu caminho. Pastor, ou Adelson, ou o que Ele me chama, filho, direito, eu vou à direita, esquerda, eu vou à direita. Fala com aquele, eu falo com aquele. Evita aquela, eu evito. Não que Deus nos mande evitar, eu só estou te dizendo como é. Às vezes Ele manda. É outra aula. Mas você precisa entender que só através de Jesus a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem 2, 3, 4, 5 meios de chegar a Deus. É só em Jesus. Só em Jesus a salvação. Só em Jesus a vida eterna. Só em Jesus nós poderemos chegar ao céu. E sem Jesus, a sua vida está condenada ao pecado e ao inferno. O que eu faço, pastor? João Batista, aliás, antes de Jesus veio pregando: arrependei-vos, porque vos é chegado ou está próximo o reino de Deus. Jesus vem depois de João Batista e diz: arrependei-vos, pois já é chegado a vós o reino de Deus. Existe um passo a dar. Primeiro você tem que aceitar no seu coração. Paulo diz, Romanos capítulo 10, que se você aceitar no seu coração e com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Aí vem o processo de santificação, transformação. E aí você hoje pode olhar para algum de nós e dizer assim: esses caras, eles são muito radicais. Mas não é. Nós aprendemos a andar com Jesus, e o estilo de vida de Jesus é totalmente diferente. E você fala assim: mas eu posso ser envergonhado, ou eu posso passar por algum problema. Deixa eu te dizer, até pode. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanima não. Servir a Jesus é a melhor coisa deste mundo. Não nos priva das tentações e nem dos problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver Jesus na sua vida, Ele vai te conduzir ao porto seguro. Sem Jesus na sua vida, você vai naufragar. Com Jesus na sua vida, com certeza você vai chegar ao porto seguro. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã, início de tarde. E eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas quer fazê-lo. Talvez você tenha ou nunca tenha pensado sobre isso, mas hoje Jesus está te convidando a entregar sua vida a Ele, a obedecê-lo, a dar o passo de acordo com o que Ele te chama para dar. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje você pode ter um encontro com Ele. Você pode pedir para Ele limpar os seus pecados e daqui para frente ter uma nova vida. Ou talvez você seja crente, mas tem perdido a alegria da salvação ou a certeza da salvação. Eu quero convidar você aqui nessa hora. Se você puder fechar os seus olhos e orar. Se você quiser convidar alguém, pode fazê-lo também.
Mas eu quero oferecer a você Jesus. Se não fosse bom, eu não ofereceria. Se Ele não tivesse mudado a minha história, eu não ofereceria para você. Se houver alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus hoje, esse é o momento. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Não tenha vergonha. Jesus quer mudar a sua história, a sua vida. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Venha. Deus tem salvação para você hoje. Deus tem salvação para a sua alma hoje. Se você não tem certeza da sua salvação, pode vir, eu quero orar com você. Aleluia. Jesus. Mas eu sou do converter e não vi ao Senhor que por mim morreu na cruz. O Senhor Jesus está te chamando para um compromisso com Ele. O Senhor Jesus está te chamando para um compromisso mais sério com Ele. Pode continuar cantando e tocando. O Senhor Jesus está te convidando para algo mais profundo com Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem agora. Mais um dia senti Aleluia. meu pecado. Hoje o Senhor Jesus está quebrando barreiras. O Senhor Jesus está quebrando barreiras hoje. Apressado fugi. Você ainda tem tempo de vir para a presença de Deus. Me escondi. Venha se esconder no abrigo que é eterno e seguro. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Eu vou te dar mais um minutinho, porque eu sinto que tem mais alguém que está em dúvida. Há uma batalha. A igreja ora em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que as cadeias sejam quebradas, para que as correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus. Hoje é dia de salvação. É dia de salvação, é dia de salvação. Deus está salvando. Aleluia, aleluia.